Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast de assuntos variados, aonde nós temos aqui pautas e assuntos que chamam muita atenção e que levam entretenimento, informação para você que é o nosso espectador. E olha, se você tem uma história bacana, tem uma história legal que vale a pena ser contada aqui, anota esse número: 019 978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast, é só para mensagem, tá? Não adianta tentar ligar que não vamos atender não. 019 978050533. Manda o seu WhatsApp e a gente vai entrar em contato com a pessoa e quem sabe ele conta a história aqui com a gente, tá certo? E você também pode acessar as nossas páginas no Facebook e também no Instagram, @BarbosaChronicast. Também nos visite ali no Kawaii e no TikTok. Bom, nossos convidados de hoje, um é jornalista formado na PUC Campinas e comentarista esportivo na Rádio Jovem Pan News Campinas, é natural de Campinas. E o outro, nascido na cidade de Piracicaba, recebeu o título de cidadão campineiro em 2018. É jornalista formado pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Começou a atuar na área em 1990 e ambos já atuaram em várias emissoras de rádio e TV, tanto em Campinas como no estado de São Paulo. Eu tenho a honra e o prazer de conversar com os meus amigos João Carlos de Freitas e Marco Maciarelli. Sejam bem-vindos ao Chronicast. Ok, prazer é nosso, a gente que agradece, né, essa oportunidade de falar alguma coisa fora do programa, né, falar alguma coisa que seja de interesse, mas que não esteja lá ligada à pauta diária, que a pauta diária sempre são as notícias do esporte, etc. Prazer é todo meu, Barbosa. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo, ouvindo e obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. É interessante que eu conversei com alguns amigos e falei que vocês iam estar participando comigo hoje. É. Rapaz, vocês não têm noção. Cada vez que vocês falam que a gente conversa, ou que eu mando uma mensagem, que vocês me mandam um abraço, o pessoal me fala: "Ó, o pessoal da rádio falou de você." Eu falei: "Ah, os caras são meus amigos, são doidos, mas são meus amigos para falar. De mim tem Que que hora ser que eles doido." vão para a gente fazer uma fila, fazer as É, cobranças devidas, né, deve estar cheio de cobrador aqui de hoje, É. né? de credor aqui. Então, o pessoal, quando eu falei que vocês viriam, o pessoal ficou todo mundo aguardando. Falou: "Quando sair me avisa, tal, vai ser legal." Ah, o pessoal lá do mesmo da barbearia, quando eu falo, o pessoal: "Ah, tá ouvindo a rádio?" Falou: "A Jovem Pan, eu escuto os caras." Eu falei: "Então, esse é cliente meu, esse é cliente meu, esse é cliente meu." É, Os mas caras e estavam daí, brincando. Eu né, falei: "São amigos, É a são vida. pessoas que." amigos. E outra Fomos coisa, levados a você. o cronista, o jornalista, ele não é eu não considero o jornalista celebridade. O jornalista é uma Nada. pessoa, é um trabalhador, né, como Paga a como conta, todo mundo, né. tem Às vezes porque fala dificuldade. no rádio, É. aparece na televisão, o pessoal O faz João é um mais link. artista. O É, João né? eu não, eu sou mais na minha. Então vamos lá. Quem são o Marco Maciarelli e o João Carlos de Freitas? Bom, eu sou um latino-americano, né, sem dinheiro no bolso, muita conta para pagar. Mas eu sou apaixonado, né, pela vida, pelo esporte, né, e por que não, pelo jornalismo, né, porque eu sou professor de comunicação, né, dei muita aula de comunicação, sou, assim, um estudioso da comunicação, então essas coisas me empolgam, né. Eu não sou fanático, né, confesso a você que eu não sou fanático, mas eu gosto. Aprendi o futebol muito pelo rádio, né, sou um ouvinte de rádio da década de 60, daqueles grandes locutores, Pedro Luiz, Edson Leite, Mário Moraes, né, e por aí vai. E também, apreciando a televisão, a evolução da televisão, né, um pouquinho de comunicólogo, né, com as teorias que existem por aí, Marshall McLuhan, né, que tem tanta teoria, Aristóteles, que tem um monte de teoria, então é isso, né, e a gente acaba entrando pelo gosto do esporte e também, a predileção por fazer jornalismo, a gente entra nessa Entrou na área. nessa roda viva, né, nessa seara aí. O Marco Maciarelli é um rapaz que saiu de Piracicaba, que sempre sonhou em ser jornalista. Nunca, lógico, todo mundo sonha alcançar o topo da área do jornalismo. Nunca tive muito isso não, mais pezinho no chão, mas quando comecei a estudar, a fazer jornalismo, a crescer na vida, a amadurecer, e eu sempre almejei algumas coisas. Uma delas
era estar em Campinas. Sempre sonhei, apesar de Piracicabana, amo minha terra natal, mas eu sempre almejei, vou morar em Campinas, vou morar em Campinas e graças a Deus consegui realizar esse meu desejo, que vinha desde garoto, desde pequeno, eu sempre falava para os meus amigos: "Eu vou morar em Campinas, vou trabalhar em Campinas", e estou morando em Campinas já há 23 anos, acho que conquistei um espaço aqui em Campinas, e tenho orgulho de também ter recebido o título de cidadão campineiro, então é esse o Marco Masciarelli, um garoto que era sonhador, com alguns desejos, mas não sabia dizer que eu ia conquistar esse espaço que eu conquistei numa metrópole, que é Campinas. Eu me sinto muito feliz por isso. Que legal. E o que levou vocês a escolher o jornalismo? O meu caso é assim, né, o Barbosa, como eu disse, eu gostava de esporte, de futebol, queria ser jogador de futebol, e tal. E geralmente nós que trabalhamos com jornalismo esportivo, a maioria de nós é craque frustrado, né. É verdade, se Árbitro você também. árbitro É, também, a gente é um pouco. no fundo queria estar lá. Mas acontece aí que junta o quê? Junta aquele gosto pelo esporte e também o gosto pela comunicação, né, pela falar, escrever, essas coisas. E você tendo oportunidade, você vai exercitar, né. E quando você percebe já está já está no sangue, já está andando, né. Eu confesso assim, jornalista profissional eu sou há pouco tempo, acho que faz uns 20 anos aí só. Agora que eu tô no negócio faz mais de 40, né. Já faz um tempinho já. Eu fazia muito assim, por hobby, né, eu tinha outra atividade, eu trabalhei na indústria, na corporativo, área comercial, mas fazia rádio, sempre fiz rádio, né. E depois que eu fui largando e tal, eu vim só para área jornalística, né, jornalística esportiva. Às vezes eu ajudo o Marco lá nas variedades, né, não sou um especialista tudo assim, mas também aprendo com eles essa parte, né. Mas é ele que me leva, tal, porque ele me leva a tiracolo, né, então a gente está fazendo um pouco de tudo. Escrevo também, tenho uma coluna no jornal Diário Campineiro, né, sai toda semana, onde eu conto história eu busco história, assim, inédita, né, história que eu vivi. Tá aqui, por exemplo, morreu o Marinho Pérez agora há pouco, então eu fui buscar uma história do Marinho que eu vivi, né, que eu passei com o Marinho Pérez, então eu vou lá e coloco, tal, pra homenagear. Então toda semana tem uma dessa aí. Um Que contador de bacana. causos. É É, um você é um contador de contador de história. causos, Tem né, muita história para tem muita contar. história para contar e ele consegue transmitir isso para o ouvinte, para o telespectador e também para o leitor dele, né. Que legal. Agora, eu, desde garoto, sempre gostei de rádio, sempre ouvi muito rádio, principalmente o rádio esportivo, o rádio jornalístico lá em Piracicaba, e sempre a comunicação teve comigo, ajudou muito isso, sempre quis fazer, sempre tive um sonho, 2 sonhos, era fazer jornalismo, trabalhar em rádio. Eu não saberia falar para você qual outra profissão eu iria seguir. Eu, desde garoto, sempre falei: eu vou trabalhar com comunicação, e mais especificamente no rádio". E foi, e deu certo. É lógico que, uma irmã minha jornalista também, ela é um pouco mais velha, eu acompanhava de vez em quando na universidade, via as câmeras, via os estúdios de gravação, falei: "É isso que eu vou fazer". Hoje eu não saberia dizer para você qual a outra profissão que você escolheria que se não fosse essa. Eletricista, Não dá. mexer com Mas força. que mecânico, Meca nada, tinha que ser isso. Então, tô aqui até hoje. Que interessante. E quanto tempo já existe a parceria do João Carlos de Freitas com o Marco Massarelli? 17. 17. Ó, Fizemos agora dia fizemos 20. agora, né? E nem comemoramos, né. Nada. Poxa Olha que vida. Tá coisa. Nem vendo que levou você ele para jantar no Candreva? Nada. não, Isso aqui é aí murrinha pra caramba, cara. Pô, não, ó, eu me lembrei tô tudo, brincando. mas vamos comemorar. Boa ideia, viu, Boa Bárbara? ideia. Vamos À luz comemorar. de vela ou não, João? Pode ser, né. Com vinho, Esse é Coca-Cola zero, que é o que Coca-Cola você toma. zero tá Ele não bom. toma, Eu não ele sou não é cervejeiro, nada. vinho é difícil tomar, mas uma Coca zero é com Ah, ele. tiver uma Sabe Coca que zero, faz 12 anos que eu parei de beber. Parei é, de beber, não bebo fez Mano, bem. há 12 anos, né, desde quando eu me converti, assim, domingo, agora eu tive a oportunidade de ser consagrado a pastor na minha igreja, É, que legal. e eu já não bebia. Aí já faz uns 3 ou 4 meses que eu parei de beber refrigerante, Ah, é? só água e suco. Que bacana. É. Sucesso. Aí o Nós pessoal pergunta pra mim: "Perdeu o quê, Barbosa?"
4 meses. Nós temos um colega em comum que parou de beber, né, João? Do domingo para segunda ele para. Ah, É, entendi. porque Aí ele não vai dá. trabalhar na Na segunda-feira, né, segunda-feira. João Carlos de Freitas? Nós temos um amigo em comum que ele para de beber no final da noite de domingo, porque na É. segunda ele vai trabalhar. Tá certo. Senão ele ia, né, João Você não Carlos? vai. Não tem E Não no tenha final, dúvida. no final da segunda ele volta de Não, novo não, para não. Aí rebater. ele fala que ele só bebe no final de semana. É. Mas Não, tem bebe um- pra semana inteira. Eu tenho um amigo, o Rubão, um amigo, né? Ele é Não sogro fala do nome, hein? Senão eu vou sogro. Não, processar a mas o Rubão não gente. tem problema. O Rubão é sogro do Carlão, meu filho. Uhum. E o Rubão fala assim: eu só bebo em dia de jogo. Tu tem todo dia Só que agora? agora o jogo é segunda, terça, quarta. Tem jogo todo dia agora, né? Ai, tem meu jeito. Deus do céu. E qual foi a maior emoção de vocês dentro do jornalismo? Bom, aquela final da Ponte contra o Lanús, né? Quando a Ponte entra em campo com 30 mil pontepretanos lá no Pacaembu, a gente que é interiorano, que é caipira, né? Que é aqui do mato, praticamente, a gente admira aquilo, né? Para nós, né? É como o Corinthians, que está acostumado a encher estádio, etc. Então a gente viu assim aquela paixão, né? Do torcedor da Ponte, que foi lá, que enfrentou, né? Não é fácil você andar 100 quilômetros, né, 30 mil, um êxodo, né, bastante consistente, e lotar o Pacaembu, e depois a festa, tal, aquela coisa. Então, passa um monte de coisa na cabeça, foi legal, né, eu estava transmitindo, estava comentando esse jogo. E aquela outra que eu conto é que foi uma emoção, assim, né, dramática, que foi lá em Florianópolis, né, quando a Ponte não ganhou a classificação, e tinha lá 3 mil torcedores, então eu olhei assim, porque eu presenciei a saga deles, a luta, foram perseguidos pela polícia, apanharam da polícia, depois choveu, e naquele clima, né, e saiu que o time, e eles assim, acabou o jogo, ainda aplaudiram o time, né, eu falei: "O que que faz o torcedor?" Aquilo me emocionou. Em plena transmissão, né, eu comentando o jogo, comecei a lembrar daquilo e acabou me emocionando. É assim que foram muitas, viu, Barbosa? A gente emociona todo dia. De Verdade. um jeito ou de outro, emociona todo É dia. verdade. Simples fato de estar em atividade. Acho que não vou falar que é a maior emoção, mas acho que o maior feito, né, foi a criação de uma unidade móvel, de um caminhão, né, que foi uma ideia minha, e vou também dar crédito para o Paul Girard, né, que a gente conseguiu através da direção da emissora na qual eu atuava, a carta branca, para poder instalar um veículo motorizado, com um estúdio de rádio em que ele sai por todas as cidades aí, todos os eventos, pode cobrir todos os eventos, de levar uma emissora de rádio, um estúdio móvel de rádio para qualquer canto do país ou qualquer canto da nossa cidade, da nossa região, para qualquer evento. Eu acho que esse foi o maior feito no jornalismo, porque foi o primeiro da história, não tinha uma unidade igual a essa, desde que nós lançamos isso em 2017. Então acho que esse foi o maior feito e maior emoção, por ter colocado em prática um projeto audacioso, caro, né, e que se não tivesse tido o apoio da rede, né, da rádio CBN Campinas, da direção à época, também da Mackenzie, Universidade Mackenzie, não conseguiria realizar essa proeza. Então eu acho que essa é a minha maior marca no jornalismo, que está aí, ficou. Marco Maciarelli passou, mas o projeto não passou, e isso O ninguém projeto é é imortal. imortal. A gente passa, né, das empresas, a gente muda de empresa, mas o feito não vai ser O apagado legado nunca. fica. Não, a O história não legado É, vai deixar de a apagar, nova né, não direção vai apagar. a nova direção da CBN, ela não só tocou o projeto, está tocando o Sim, projeto, como ela está melhorando é. inclusive, né, porque eles O têm legado não, a muita história não estrutura. não se apaga, né, então acho que esse foi o meu maior feito. E Ba- minha maior emoção, né, no dia do Legal. lançamento e tudo mais. Agora junto com ele eu passei 2 emoções, uma com ele e uma comigo. Comigo foi o nascimento da minha neta, né, nós estávamos no programa, ele colocou, então foi muito legal, e tal. Ele estava no ar com a Estava no gente. ar, foi um dia 1º de abril, olha só, que ela nasceu dia 1º de abril. E outra foi que ele transmitindo um jogo do 15, o 15 subiu, ele ficou muito Ah, emocionado verdade. também, Foi no que ar não, assim. ganhou a Copa Paulista. Copa Pau É o Papa título É da isso, Copa Copa Paulista, Paulista, contra a lá em Ferroviária. Araraquara, né. É, e esse ano parece que vai Foi repetir de bonito novo. aquilo, isso acaba ficando marcado, né, o ouvinte se identifica quando Você imagina uma pessoa que é de Piracicaba, uma rádio de Campinas, indo para Araraquara fazer um jogo do 15,
que atrativo que teria para Campinas. E teve Nossa, teve uma grande teve um bom audiência. retorno, uma boa audiência, e não tem como não se emocionar, né? Eu acho que as pessoas estão acostumadas a ver aquele jornalista de TV, que ele dá a notícia, mas não esboça nenhuma emoção. Tem É aquele mudado um cara pouco, né? trabalhado. Mas eu acho assim, quando você é apaixonado pelo que você faz, a emoção ela vem natural. Faz parte, né? O É. ser Eu humano, gravei com o Zenon aqui, e no momento da gravação eu me emocionei. Ah, Não só pelo fato de ter visto ele jogar, né, infelizmente ele fez muito gol no meu time, fez mas muito não, viu? Fez ele alguns. falou que fez bastante, mas É, tudo bem. é. Ele aumenta, A né. conta do Zenon Não fecha. é diferente. Aí eu pedi para ele autografar uma camisa do Guarani para mim, e eu falo no momento que não é pelo que a camisa representa, Sim. mas quem ela representava. Ah, legal. E a gente se emociona mesmo, é bacana. Mas tem mudado um pouco, né, Tem, esse né. conceito de jornalismo. O próprio jornalista tem se emocionado, numa morte, É. numa tragédia. Esses dias aí, eh, a morte da Valesca, do vôlei, Va né? Val Vaulesca, Valeuska, é. Vauleuska. A moça, a Fabi, que é comentarista de Sim, vôlei, estava no ar, né, estava no ar, o Brasil ganhou do Japão e pelo Sport classificou, TV. Ela e veio ela ela veio às chorou, lágrimas, assim, considerando a morte, trazendo para o cenário, né, o esforço das meninas, e tal. acho Então que é legal isso, é eu acho legal. que a entrada das mídias sociais, de que cada um possa ter seu espaço na internet, mudou um pouco também essa visão. Jornalista se emociona, jornalista sofre, jornalista passa todos os Na perrengues morte que na todo morte mundo do Pelé passa, na morte do né. Pelé, muitos Muitos jornalistas se jornalistas se emocionaram. emocionaram. Inclusive nós, né, inclusive nós, Milton né, Neves veio eu. aos prantos, É, né, veio aos prantos. Mas assim, eu acho que, o jornalista tem que passar um pouco, ele é de viu, o jornalista é de carne e osso, é é. uma máquina E ele que não se vive o emociona. esporte. E a Verdade. gente tem todos os problemas que todo mundo tem. Falando nisso, qual foi a reportagem mais difícil da carreira de vocês? Hã. Eu a minha foi o seguinte, foi uma transmissão de jogo de futebol de tubo e sumiu a imagem. Eita! Era um jogo lá no Nordeste, acho que era Náutico e Guarani, um negócio assim, acho que era Náutico. E a gente transmite pelo tubo, né, vocês sabem como é que funciona. Uhum. E aquele dia transmitindo, fugiu. Aí você não tem o que fazer, eu fiquei ouvindo, né, as outras emissoras que estavam no ar também, e dando opiniões naquilo que eu ouvia, né, que eu sou comentarista, e o narrador idem, né, o narrador também, ele ouvia e dublava, a gente chama de dublagem. Isso é difícil de fazer no rádio, é muito difícil. Mas sai, o serviço sai, né, e tem muita gente que não percebe, Não, né, tem muita gente não que percebe. Eu acho que a reportagem mais difícil, quando eu cheguei em Campinas em 2021, a morte do prefeito Toninho. Eu trabalhava na Rede Família, era uma equipe muito pequena, eram 2 repórteres, e eu fui acionado de noite para cobrir a morte do Toninho, e eu passei a madrugada toda, só fui para minha casa trocar de roupa, tomar um banho, acompanhei o velório, acompanhei o sepultamento, o cortejo, tudo, toda a movimentação da cidade, e eu não dormi. Eu fui chegar em casa 8 horas da noite, porque a nossa equipe era pequena, eram 2 repórteres, então tivemos que desdobrar. desdobrar. Então foi, acho que, e eu chegando em Campinas, né, com apenas 1 ano e 9 meses trabalhando na Rede Família, acho que esse foi o meu maior desafio. E qual foi o fato mais inusitado da carreira? O mais engraçado que vocês não conseguiram. Ixi, tem um monte. Engraçado, João? Ah, É, porque a minha carreira está muito ligada à transmissão de futebol, né, que é o que eu mais fiz aí como jornalista esportivo. E não sei se é engraçado, se é trágico, né, se é mas eu tive uma desinteria dureza, cara, você tá transmitindo, mas vem que vem e não te ela não não espera. não te poupa, né.
E você transmitindo, fazendo você não tem outro jeito, você tem que largar a transmissão e atender nós chamamos de Coronel Barroso, né. Então a gente fala: "Quando o Coronel Barroso chama, Tem não que há". atender, né? Aí você vai lá e tenta mas é o seguinte, você acaba trabalhando com aquela insegurança, né, porque você sabe, Vai que, né? vai que isso é muito difícil de fazer também no rádio. Agora, comigo acho que como eu e o João estamos há muito tempo fazendo programa esportivo, e às vezes quando a gente coloca alguma coisa engraçada, né, João, a gente foi falar de um anúncio de um falecimento É, isso aí eu tem não comigo. me lembro de quem foi, mas, quando chegava: "Olha, Ele não fulano conseguia tal andar. morreu, jogador tal morreu", eu começava a ler, o João estava do meu lado, o Boni do meu lado, e eu começava a dar risada. Aí precisava tirar ele do Não ar. conseguia continuar de dar notícia, em virtude disso o João também não conseguia, o Marcelo Boni também não conseguia. Então esses são os fatos pitorescos que acontecem, né, alguma coisa fora do comum, do nada, a gente estava fazendo um programa em que o operador precisou, chamar o intervalo, porque nenhum dos 3 conseguia falar mais. Acho que é isso, coisas engraçadas que acontecem no nosso dia a dia. Como surgiu essa maneira diferente de fazer jornalismo esportivo? Vocês fogem um pouco do convencional. É, porque se você, 4 horas da tarde, É. tá um sol Mas de mas mas 50 não foi graus. Não foi planejado, nada foi planejado. acontecendo, né. Ele chegou para É, trabalhar, eu já fazia um programa de esportes com o Marcelo Boni, ele chegou para ser o comentarista, e é, aí, foi entrosando. foi O que entrosando. acontece é o seguinte, o âncora, cada um tem um estilo, e é difícil você mudar o estilo do âncora, né. E cada um tem uns que tem um estilo que é marcante, então se você quiser transformá-lo, quiser roubar, o que acontece? Se você vai matar o âncora, você vai tirar aquilo que ele tem de virtude. E o Marco, ele é um apresentador muito diferente. Ele é muito irreverente, ele é muito criativo e ele é muito bem-humorado, embora ele seja também enérgico, né. O tempo da CBN ele leva de vez em quando o pau comia lá. Mas ele na condução, assim, ele tem um jeito de conduzir que é muito leve, né, que é muito, às vezes, É mais solto, né. bem-humorado. Então o que acontece, eu fui adaptando, né, quer dizer, E eu o meu também fui conhecimento e ele foi adaptando. adaptando. E o Então, Marcelo Boni sempre no meio. sempre no meio. Ele entende, por exemplo, a hora que é para falar sério tudo, e a hora que é para levantar, a gente um ajuda o outro, né, para ficar legal, para ficar bem-humorado, para sair uma piada, que seja boa, que seja saudável. A gente não usa a gente às vezes faz, assim, insinuações, né, mas a gente não usa palavra Palavra não, vulgar, essas coisas a imagina. gente não usa, é tudo E dá esse para ouvir o dá. programa às 4 da tarde. E também tem outra coisa, né, 4 da tarde, não adianta você ficar fazendo uma mesa redonda, só falar de Ponte Guarani, porque a Ponte tá mal, você tem que dar uma pitada de uma leveza. Então a gente consegue fazer essa leveza. Quer ver? Eu vou dar até um exemplo simples para vocês. Quando chega a época da Páscoa, entram personagens bíblicos na nossa resenha. Entra Messias e Sexta-feira Barrabás. sexta-feira santa. Principalmente na época da Quaresma e da Semana Santa. E a gente vai brincando com não é brincando, não da maneira pejorativa, a gente Faz insere uma alguns uma 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 personagens, paródia. uma paródia. É, Então, quando chega a Semana Santa, a gente põe Messias e Barrabás. Quando chega o 9 de julho, entra o Soldado é, Mineiro, né, que é contada há que 20 é que é anos contada há quase, 20 anos a mesma e piada. é Então, sempre engraçado. depende, por exemplo, nós estamos chegando no calor, alguma piada de calor vai chegar, É. Nós alguma criamos o coisa. loirinho, né, Criamos o o loirinho. loirinho. Então são coisas, assim, do nosso cotidiano que a gente joga para o nosso dia a dia e dá essa repercussão É. imensa. Aí depois tem os bordões, você vai aquele tem o Pintado bom é? na brasa, Eu Na ia brasa. perguntar agora, quando surgiu os bordões. O primeiro, João, os ponteiros estão unidos para o alto. isso aí comi eu que inventei essa, eu escrevi, mas isso aí é simples, o Chico Alves tinha um programa na Rádio Nacional do Rio há muitos anos atrás, começava meio-dia, então a abertura era essa daí, quando os ponteiros se juntam Para o para céu. o céu, está na hora chamava como é que é? Ele chamava o rei da voz, né, o rei da voz, aí entrava ele, né, trabalhador era bonito o programa, né, eu ouvia, cheguei a ouvir, era moleque, nunca aí não sei porquê, eu falei: "Caramba", nós começamos a fazer o programa, não tinha programa, se eu não me engano. Não, não tinha. Aí eu falei assim: "Pô, a gente tem que dar
Aí eu escrevi um textinho e mandei para ele. Pontos Essa coisinha, os ponteiros. ponteiros, tá? Ele começou a fazer, né? Isso também foi muito falado pelo Hélio Ribeiro, né, João? O Hélio, Hélio, ele fazia também, o Hélio não Hélio- fazia com esse texto, Não, né? não, Mas ele os fazia meio-dia, ponteiros isso. estão unidos Aqui para o céu. Aí eu, na Avenida Radiantes, na Avenida Edifício- Bandeirantes, Edifício Radiantes, tal, É. né? Ele fazia. aí ele mandou e a gente É. começou E isso a daí encerrar teve o programa desse jeito. Teve uma coisa curiosa que quando a gente fazia isso, muitas vezes eu fazia pelo telefone e eu ficava no escritório em cima, lá num sótão assim, né, praticamente, um deck alto, e embaixo tinha um restaurante, e esse horário lotava o restaurante. E aí, quando era hora de fazer o meio-dia, o pessoal saía lá fora para ouvir, aí vai falar o meio-dia e tal, né? Então, meio-dia, e espalhou pela cidade. Você passava, às vezes o cara, meio-dia, né? É E, assim, verdade. e até hoje a gente brinca, às É. vezes, né? Quando dá oportunidade, a gente brinca aí. E o do. Quando você fala João e determinado personagem, ou determinado, né? É bom. Isso também surgiu do nada, né? Porque às vezes vem um jogador lá que a gente Perna fala de assim, pau. peraí, nunca ouvi falar nesse jogador, né? Aí eu falo, João, É. esse cara é bom? É bom. Mas se puder evitar, Evitar, melhor, é né? melhor. Então, Porque você também, vai, se são você for bordões. analisar isso, tá? Vai, né? 4 horas, você vai fazer uma análise profunda. Então a gente, para definir, já toca essa, o cara entende, né? Que o Tem- nego é duvidoso. Tem né? vez que o João fala que é bom. É bom, esse é bom, esse tem hora pode que é ficar. bom. Mas você vê um jogador totalmente desconhecido, ele sempre reprova. Tem também outros bordões, pintado bom Na brasa. na brasa. Esse foi você que inventou. É por causa da questão da Rua do Porto, que o Marcelo Boni É ficava isso. toda hora. Me leva a comer um pintado, me leva a comer Aí um veio o pintado na Rua do Porto. Aí eu falei assim, e aí, Boni, pintado bom é? E ele começou na brasa. É. Então, são coisas que, surge do nada. Do nada. Esse do bom, pintado, Vai surgindo. dos ponteiros. Tem mais. Agora ele tá com uma E polêmica. tem a nota também, né? Que a gente parou de fazer um pouco, A né? gente fazia a nota. Qual é a era nota, né? sempre A gente nota- mostrava uma figura pro João e o João dava nota Era de 0 a 10, né? Geralmente era uma moça bonita, né? Mas agora- E ninguém sabia. do outro Ninguém lado. sabia quem que era, ninguém sabia. Agora ele criou ele tá com um dilema e todo mundo me pergunta, tá, que ele tá meio com problema com a torcida do São Paulo, né? Porque ele quer um jeito de colocar mais de 67 mil no Morumbi. Então, qual é o jeito, né? Mas não cabe, João? Mais de Não 70? cabe, não cabe. E ele quer porque quer Cento- que 120? 120. Não E entra? não entra cabe? mais, não tem mais jeito. Então, aí os ouvintes Não. começam a mandar, começam a sugerir, faz isso, faz aquilo. Mas tem uma solução, você sabe qual que é, não sabe? Mas é inviável. É inviável, é imprópria para esse horário. E essa daí, ela ficou marcada. Essa tem também. que tomar cuidado. Tomar senão cuidado. Mas a ele é bem Serena- humorado, ele é respeitosa, não É significa. brincadeira. E o pessoal entende, é legal. É que além do jornal do esportivo, vocês também fazem o Jovem Pan News Campinas. É. Né, o João teve uma época que o Dr. Sim. Thanos Deu uma saidinha. foi passear, né? A gente pediu para ele voltar, ele voltou. Você pediu? Não, eu Eu não. não pedi, ele voltou porque ele quis. Não, tô Ele brincando. pediu, pelo amor de Deus, para voltar. É E sempre a brincadeira, gente ele é viu gente assim boa. essa descontração também lá. É. Eu lembro que uma vez eu liguei lá, eu mandei a mensagem perguntando do pintado. Falei, pintado é bom? Na Eu brasa. lembro que o João pegou e falou assim: não é isso que ele quer que eu vi, que eu vi que se puder evitar é melhor. Também, E hoje, João, também. quero te perguntar: o pintado é bom? Pintado é bom, mas se puder evitar. E aí eu emendo. Pintado bom é na brasa. Na brasa, lá E do o pintado, Piracicaba, e hein? o pintado é meu amigo. Assim, É. Imagina. outro dia nós fomos convidados, eu e o Marco fomos convidados para um jantar lá em Lá em Limeira. Limeira. Era da Inter de Limeira, mas não foi a gente que nos convidou, foi um Foi o pessoal patrocinador. da Nova Brico, A Nova energia Brico. solar. Aí lá, nós fomos lá, Uma jantamos, chuva, uma chuva. quase nós não chega. Aí acabou a cassinha no final, aí a gente saiu e encontramos o Pintado e o auxiliar dele, que era o Moraci, que é nosso ouvinte, ele Ouvinte. acompanha. Aí eu olhei pro Pintado, falei, aí deu risada, falei assim, Pintado, você entrou numa fria aqui, cara. Isso não é Inter de Limeira, hein? Você não vai aguentar 3 jogos aqui. Ele falou, pô,
Ô, João, pelo O amor João de falou na cara dele. Eu falei, João, você é louco, João. Ele falou, Na cara "Ah." dele. Aí o Pintado veio pra ponte. E o Pintado não foi mal lá, não foi bem, mas Quase caiu. pelo menos Quase caiu. Tanto que depois ele já foi, antes de terminar, já foi pro Pro Juventude, Juventude. ficou, agora saiu, depois agora veio pra Ponte. Mas ele pega só barca, né? Porque essa da Ponte é barca também. Essa não. Tá difícil a Ele, situação. ele não é tão culpado, é que a barca é. Mas o Pintado é gente boa. Ele é gente É boa. gente boa. E ele sabe do bordão. Ele Sabe. mesmo fala: pintado bom é aí na brasa. Moraci, toda a galera. Isso aqui é legal. Pessoal, infelizmente o horário Já acabou? já passou, é rápido demais. Não, mas é bom. Quando é rápido, é bom. que é sinal Passa que fica no rápido. gosto de quero mais, né? É. Tá certo. Porque aí a gente pode vir outras E vezes. não Mas vai você faltar quer vir mais? oportunidade. E não vai faltar oportunidade. Num outro horário. No outro horário. Mas aí o Marco não pode. Quase morri. A hoje. gente dá um jeito. Eu quero agradecer. Fazia tempo que eu andava no sol. Viu? Fazia tempo. Boa. E eu, como já sabia que eu sou aqui meio vizinho, eu falei assim, eu não vou entrar nessa, não. Nossa senhora. Mas eu quero, Mas de valeu. antemão, mais uma vez, agradecer João Carlos de Freitas, Marco Massarelli. Imagina. Obrigado você, Imagina. Barbosa. Um prazer Foi grande, legal. Foi muito bacana. grande de ter vocês aqui. É um privilégio, realmente, de ter vocês aqui, de coração mesmo. Muito Nós obrigado. também. A gente Não vai chorar, hein, acredita, né? Barbosa? Olha lá, não vai chorar. Não, chorar. mas- hein? Não, depois que eu fiquei sabendo que eu vou ser avô de primeira viagem, eu tô uma Verdade. manteiga derretida, cara. bacana. Você vai chorar muito. Olha lá, o Você João vai ver. ele tem essa mania. Ele não desliga o celular no ar, vai tocando o tô- dia inteiro. Ele não... Ei, João Ele Carlos. pode, ele pode. João, os pode. ponteiros estão unidos para o céu. Meio-dia! Para você, nosso muito obrigado. Esse foi o Chronicast. E ó, se você tem uma ideia legal para a gente fazer aqui no programa, tá bom? Entre em contato conosco, 019 978050533 pelo WhatsApp. Espero você no Chronicast Podcast Barbosa Júnior para você conferir. Vai lá, assina, adiciona o sininho, se inscreve, comenta, compartilha, faz o que você quiser, você é de casa. A todos, meu muito obrigado. Um forte abraço, estejam sempre com Deus.